Olá, amigos do Canal Proibido. Espero que todos estejam bem. O que você está prestes a desvendar vai chocar sua alma, desafiando tudo o que você sabe sobre inferno e redenção, desenterrando segredos terríveis escondidos por eras. Acompanhem-me. Na chegada épica de Cristo, há um abismo de puro tormento, onde cada passo quebra as correntes do mal e cada olhar destrói a escuridão. Corram, inscrevam-se no canal agora, deixem aquele like explosivo, ativem o sininho para não perder nada e compartilhem com seus amigos para espalhar esse mistério incrível. Vamos começar. Escuridão infinita e chuva pesada caíam. Neste lugar, não era simplesmente escuro, mas profundo e impenetrável, onde cada partícula de ar parecia impregnada de desespero e medo. Este era um lugar onde nem mesmo a luz conseguia penetrar, porque a própria escuridão era tão densa e antiga que absorvia todas as tentativas de atravessá-la. O inferno não era simplesmente um espaço vazio, mas um campo de sofrimentos eternos, um abismo onde o tempo perdia todo o significado. Não havia esperança ou paz aqui, apenas gritos intermináveis de tormento. A lava que cobria essas terras não era apenas quente, ela queimava, derretendo tudo em seu caminho, e sua cor não era vermelha, mas preta e morta, como o próprio inferno. Cada som, cada movimento aqui lembrava a dor sem fim que cercava tudo o que restava neste lugar. E não importava o quanto as almas tentassem encontrar um caminho, a luz era inalcançável para elas, um tormento sem fim. No entanto, no momento mais inesperado, quando a escuridão consumiu tudo, quando parecia que um pouco mais e tudo seria engolido para sempre, ele chegou. Cristo, não como um anjo com uma espada de fogo, mas como a própria personificação da luz, veio a este mundo terrível. Ele não era um estranho à dor ou ao sofrimento, como muitos esperavam. Pelo contrário, veio para trazer luz e amor a este lugar, onde tais sentimentos não existiam há séculos. Caminhou sobre a terra que há muito perdera qualquer semelhança com algo vivo, atravessando rios de lava ardente como um viajante invulnerável. Seus passos soavam como música, na qual o inferno não conseguia encontrar lugar. A luz que ele trouxe não era ofuscante como os raios do sol, mas calma, pacífica e cheia de profundo significado. Era uma luz que curava, que podia quebrar a escuridão. A lava que cobria este mundo começou a recuar, como se a própria terra temesse sua presença. Cada um de seus passos se enchia de poder. Cada olhar penetrava nas profundezas do inferno. Passo a passo, Cristo avançava, e até a própria atmosfera começava a mudar. Ele não estava aqui por acaso. Não veio para destruição ou punição, mas com um grande propósito: libertar as almas que lamentavam em cativeiro. Quando seus pés tocaram a terra em chamas, ela se tornou macia, como se tivesse perdido a força para resistir. Até mesmo o inferno, com seus milênios de dor, não pôde resistir à luz que emanava dele. Cada um de seus movimentos não destruía, mas curava. Ele não caminhava por este mundo como um conquistador, mas como um libertador. A luz que emanava dele era como um fogo ressuscitado que queimava, não para destruir, mas para purificar, para superar qualquer escuridão. Ele era como um anjo que não lutava contra o inimigo, mas curava aqueles que antes eram seus prisioneiros. A cada passo, o inferno ficava cada vez mais vazio e seu fogo perdia força. As antigas paredes do inferno começaram a tremer. Essas paredes não eram apenas de pedra e matéria. Eram construídas com os medos, a dor e a saudade que as almas trouxeram consigo quando deixaram este mundo. Continham todos os seus sofrimentos, todos os seus arrependimentos e um infinito sentimento de culpa. Ao redor delas não havia apenas escuridão, mas entidades escuras que irradiavam destruição. Este era um lugar onde não havia possibilidade de perdão,
onde cada grito era abafado por um novo e ainda mais torturante. O inferno não era apenas uma prisão para almas, mas um lugar onde sua dor se tornava parte das próprias paredes, parte do próprio ar que respiravam. Essas paredes sabiam que ninguém poderia se libertar de suas garras. Elas haviam se tornado parte dessa escuridão, e a escuridão, por sua vez, havia se tornado parte delas. Mas, assim que Cristo começou a se aproximar, a própria estrutura do inferno começou a perder sua força. A cada passo que ele dava, cada olhar que enviava, fazia essas paredes tremerem, como se tentassem recuar, mas não conseguissem. As criaturas que habitavam essas paredes começaram a tremer de medo, sem entender o que estava acontecendo. O inferno era o lugar que consideravam invencível, e agora seu poder sobre as almas parecia completamente inútil. Tudo o que era mau e doloroso neste lugar agora recuava diante da face do amor, no poder de Cristo. Essas paredes antigas, que por séculos não haviam cedido a nenhum ataque, começaram a rachar e ruir como casas demolidas por um terremoto. Mas Cristo não lutou contra elas com armas, não usou força. Ele simplesmente caminhou, e as paredes ruíram diante dele, porque ele era a luz que destruía a própria escuridão. A libertação dos justos. Quando Cristo chegou ao coração do inferno, ele não viu imediatamente aqueles que veio libertar. A princípio só viu o vazio, almas escurecidas pela escuridão, submersas em dor e sofrimento. Essas almas eram aquelas que haviam deixado o mundo antes da chegada do Messias. Eram justos que, em seu tempo, não podiam entrar no céu, porque tinham que esperar por aquele que os libertaria desse estado intermediário. Essas almas viviam na esperança, na fé, de que um dia ele viria e abriria os portões do céu para elas. E agora, diante de Cristo, elas estavam, mas não podiam vê-lo. Sabiam que ele estava lá, mas não conseguiam compreender completamente que ele havia vindo por elas. Cristo se aproximou delas com seus olhos cheios de luz. Essa luz penetrou nos cantos mais escuros de sua essência, e de repente elas sentiram que não eram mais esquecidas, não mais abandonadas neste lugar sombrio. Com amor e compaixão em seus olhos, ele estendeu as mãos em direção a elas. Isso não era apenas salvação, era um retorno à vida. As almas que sofreram por tanto tempo sentiram que tinham um propósito novamente, que seus corações estavam cheios de luz. Elas não foram esquecidas, não foram rejeitadas. Cristo veio por elas para libertá-las de todas as correntes que as prendiam neste lugar. Em resposta à sua presença, essas almas começaram a avançar, como doentes curados, retornando à vida. Seus caminhos eram luminosos, e a cada passo que davam, o inferno perdia seu poder. A luz que destrói as trevas transformava tudo. Quando Cristo tirou esses justos do inferno, o próprio mundo começou a mudar. Não foi apenas uma vitória em uma batalha. Foi uma transformação completa, uma restauração de tudo o que havia sido perdido. A lava, que antes era um símbolo de destruição, agora esfriava. A escuridão, que estava em toda parte, recuava, incapaz de suportar o confronto com tanta luz. E essa luz não era cegante. Estava viva, cheia de calor e paz. Ela não apenas iluminou este mundo, mas também penetrou cada alma. Essas almas finalmente sentiram alívio por poderem retornar à vida. O inferno estava vazio, porque sua essência havia sido destruída pela luz. Suas paredes desmoronaram, seus rios de lava esfriaram. E este lugar, que era o reino do medo e da dor, era agora apenas um monumento à velha vida que não existia mais. Cristo conquistou a escuridão,
não lutando contra ela diretamente, mas simplesmente existindo neste lugar como luz. Sua presença foi o que destruiu a própria essência do inferno. E agora, enquanto ele liderava os justos atrás de si, a escuridão não podia segui-los. Essa luz se tornou um símbolo inquebrável de vitória sobre tudo o que mantinha as pessoas em cativeiro. Os portões do céu. Quando Cristo conduziu essas almas libertadas aos portões do céu, eles se abriram diante delas. Os portões, que haviam sido selados para essas almas, agora se escancaravam amplamente. Essas almas, que esperaram tanto tempo por sua salvação, podiam finalmente entrar na luz, no mundo que havia sido preparado para elas. Naquele momento em que Cristo estava diante dos portões do céu, todos sentiram uma alegria incrível. Seus corações se encheram de luz. E o inferno, que uma vez os manteve cativos, tornou-se uma simples lembrança daqueles tempos em que a luz ainda não havia chegado. Este não era apenas o fim de uma missão, mas o início de uma nova era para toda a humanidade. Cristo, que venceu a morte, abriu os portões do céu não apenas para os justos, mas também para todos aqueles que acreditaram nele. E embora o inferno ainda existisse, não era mais um lugar onde as almas poderiam sofrer eternamente. Tornou-se um lembrete de como Cristo veio e venceu as trevas. Agora, qualquer um que acreditasse nele poderia ter certeza de que o caminho para a salvação estava aberto.